Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Quero cumprimentar também a todas as senhoras, senhores telespectadores da TVL, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa Legislativa. E a nossa reunião do dia de hoje, a dinâmica dela será em duas etapas. A primeira delas, a ouvida do secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, com as suas assessores, vou mencionar o nome já em seguida, e a segunda parte é a parte deliberativa, conforme pauta já pré-definida do conhecimento dos seus deputados. Então, quero cumprimentar o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, seja bem-vindo. Cumprimentar também a senhora Michele Patrícia Roncalho, que é a secretária adjunta da Fazenda e diretora do Tesouro do Estado, e também a senhora Maria Luísa Seman, que é a diretora de Contabilidade Geral do Estado de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Vamos, então, o início da primeira parte da nossa reunião, a ouvida do secretário de Estado e seus assessores a respeito dos relatórios resumidos da execução orçamentária e também do relatório da gestão fiscal. Então, por até 30 minutos, concedo a palavra ao senhor secretário Paulo Eli e suas assessoras. E bom depois do secretário, vou abrir a discussão dos senhores deputados. Bom dia, senhores. A audiência de hoje é para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao último quadrimestre de 2018. Nós vamos fazer um sumário das contas e dos demonstrativos obrigatórios definidos na lei. E depois nós vamos abrir as discussões em cada ponto relevante que nós queremos, com a maior transparência, mostrar os dados financeiros e econômicos do Estado nesse momento. Eu queria apresentar a Michele é a diretora do Tesouro e secretária adjunta, e a Maria Luísa é a diretora de Contabilidade Geral. Então, a Maria Luísa vai fazer a apresentação e depois nós três responderemos as perguntas. Legal. Bom dia a todos, senhores deputados, senhora deputada. Então, trata-se da apresentação da audiência pública, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2018. Os relatórios, o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre foram publicados no Diário Oficial do Estado e estão disponíveis para consulta no site da Secretaria de Estado da Fazenda e no portal da Transparência do Poder Executivo. Começamos tratando do orçamento e execução das receitas de 2018. O orçamento previu uma receita bruta de 36,31 bilhões e uma receita líquida de 26,43 bilhões para 2018, sendo executado durante o ano uma arrecadação bruta no montante de 35,94 bilhões, um total de 10,18 bilhões de deduções de receita e resultando numa receita líquida de 25,76 bilhões em 2018. Quanto às deduções apresentadas anteriormente, tratam-se 6,40 bilhões das transferências aos municípios, que são as decorrentes da repartição dos impostos, 3,74 bilhões das transferências realizadas ao Fundeb, e 400 milhões decorrentes de outras restituições a contribuintes ou outras deduções. Quando analisamos detalhadamente a arrecadação bruta do Estado, do montante de 35,94 bilhões, 26,10 bilhões tratam-se de receitas tributárias, que corresponde a 72,6% da arrecadação total do Estado. 5,18 bilhões são as correspondentes a transferências correntes, e dentro delas estão as transferências da União, 2,54 bilhões as receitas de contribuições, que são essencialmente as contribuições ao regime próprio de previdência dos servidores, e 2,12 bilhões de demais receitas. Analisando a arrecadação tributária própria, que foi no montante de 26,10 bilhões em 2018, ela representou um crescimento de 13,3% se comparado ao exercício anterior. Desse montante, 21,34 milhões é a arrecadação do ICMS, 1,75 bilhão do IPVA, 1,55
5 bilhão é a arrecadação do imposto de renda decorrente da folha de pagamento dos servidores. 1,16 bilhão recolhimento de taxas. Quanto às transferências de impostos da União, em 2018 foi no montante de 1 bilhão 590 bilhões, o que representou somente 55,6% se comparado a 2017. Desse total, 1 bilhão 155 milhões refere-se à transferência do FPE, 332 milhões do IPI, 51 milhões da CID, 51,45 milhões da Lei Candir, e em 2018 não foi repassado nada do FEX, o apoio financeiro das exportações. Quando analisamos os indicadores de receita do exercício de 2018, temos que a receita corrente líquida foi de 22,77 bilhões. Esse indicador é usado essencialmente para as verificações dos limites da LRF, como a despesa com gasto com pessoal, a dívida consolidada líquida, o limite de operação de crédito. A receita líquida de impostos, que é para verificação dos mínimos constitucionais de saúde e educação, foi na soma de 20,18 bilhões. E a receita líquida disponível, que é o indicador utilizado para o cálculo do repasse aos poderes, foi no montante de 16,43 bilhões. Quanto aos repasses obrigatórios sobre a receita líquida disponível, em 2018 foi repassado o percentual de 22,05% aos demais poderes e órgãos e ao Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, o que representa a soma de 3 bilhões 623 milhões da receita líquida disponível. Quanto ao orçamento das despesas, a Lei Orçamentária Anual fixou despesas no montante de 26,43 bilhões para 2018. Durante o exercício, foram incorporados 3,78 bilhões de créditos adicionais, resultando numa despesa total autorizada de 30,21 bilhões. Desse montante total autorizado, foi executado 26,94 bilhões. Foram empenhadas despesas nesse montante, o que representa 89% do total autorizado. Analisando a despesa por poder, realizada por poder, podemos verificar que o montante total realizado representou um crescimento de 16% em relação ao exercício anterior. Do total, 16,89 bilhões foram executados pelo Poder Executivo, 5,85 bilhões pelo regime próprio de previdência dos servidores, 2,38 bilhões pelo Poder Judiciário, 950 milhões pelo Legislativo, 810 milhões pelo Ministério Público. Quando analisamos as despesas empenhadas por área de atuação do governo, a área de previdência social foi no montante de 6,43 bilhões e representou um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. A educação, no total de 3,73 bilhões, representando um percentual de 8,6% em relação ao ano anterior. A saúde, 3,70 bilhões, 18% a mais do que 2017. O serviço da dívida pública, as despesas com dívida, foram no montante total de 1,79 bilhão e representou um crescimento de 37% em relação ao ano anterior. Já as demais despesas foi no total de 8,45 bilhões e apresentou uma queda de 4% quando comparado ao ano de 2017. As despesas empenhadas por grupo de despesa, podemos ver que os investimentos foram no montante total de 1,53 bilhão, apresentando uma queda de 23% comparado a 2017. O pagamento da dívida, como apresentado anteriormente, foi 37% maior do que o ano de 2017. As despesas com manutenção dos serviços públicos, que são as despesas de custeio, foram no montante de 7,29 bilhões, representando 8% a mais do que 2017. As despesas com a folha de pagamento foram no total de 16,33 bilhões e representaram quase 5% a mais do que em 2017.
olhando percentualmente a composição do total, né, das despesas realizadas pelo Estado, 60,6% refere-se à folha de pagamento, 27% às despesas de custeio, 7% pagamento da dívida e 6% de investimentos. Quanto ao limite da despesa com pessoal conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao Poder Executivo, o limite máximo legal é de 49% da RCL e o limite prudencial de 46,55%. Em dezembro de 2018, o Poder Executivo fechou com um índice de 48,76%, ficando abaixo do limite legal e acima do limite prudencial. Fazendo uma análise com os dados da despesa com pessoal do Poder Executivo, a despesa total, né, considerada para esse limite foi de 11 bilhões 101 milhões. Desse montante total, 5 bilhões 598 milhões refere-se a despesas com pagamento de nativos e pensionistas, sendo que 1 bilhão 969 bilhões é coberto pelos recursos vinculados, que são os recursos de contribuição, o que, né, reduzindo esse valor das contribuições, gera uma despesa que impacta no gasto com pessoal de 3 bilhões 629 milhões. Esse impacto do pagamento com inativos e pensionistas na despesa total com pessoal representa 15,94% do limite. A despesa com ativos e a substituição de mão de obra, a terceirização, foi na soma de 7 bilhões 473 bilhões. Se calculássemos a despesa total com pessoal sem o impacto de inativos e pensionistas, o limite seria de 32,82% da receita corrente líquida. Algumas considerações sobre a despesa com pessoal do Poder Executivo em dezembro de 2018. Foram deduzidos os valores registrados de operações intra-orçamentárias, que é entre órgãos e entidades pertencentes ao mesmo orçamento, decorrente de pessoal cedido ou requisitado. Deduzidas as despesas com inativos e pensionistas custeados com recursos provenientes da arrecadação de contribuição, foram incluídas as despesas com serventuários e auxiliares da Justiça. Foram incluídas também as despesas executadas na natureza de despesa orçamentária referente às pensões especiais. Algumas considerações quanto ao limite prudencial. Enquanto a despesa total com pessoal estiver acima do limite prudencial, ou seja, acima de 46,55% da RCL, são vedados ao Poder Executivo a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. A criação de cargo, emprego ou função, a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. A contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na LDO. Quanto ao limite legal, caso a despesa total ultrapasse o limite de 49% da RCL, o Estado deverá adotar algumas medidas, sendo elas para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências: redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança, exoneração dos servidores não estáveis. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Olhando detalhadamente a despesa com a folha de pagamento do Poder Executivo. Fizemos uma análise dos últimos 4 anos. 2018 foi no montante de 7,66 bilhões, e, se comparado a 2015, apresenta um crescimento de 14,2% na folha do pessoal ativo. Já de inativos e pensionistas, o total em 2018 foi de 5,75 bilhões, e se comparado também a 2015, o crescimento foi de 27,2%.
Quanto aos mínimos constitucionais, né? Da receita líquida de impostos, o Estado deve aplicar até o final do exercício 25% em educação e 14% em saúde em 2018. Da aplicação em educação, ao final de 2018 foi apurado 27,15% aplicado em educação sobre a receita líquida de impostos. Detalhadamente, a receita líquida de impostos foi de 20 bilhões 180 milhões, o valor mínimo que deveria ser aplicado era de 5 bilhões e 45 milhões, e o total das despesas consideradas no mínimo constitucional foi de 5 bilhões e 479 milhões, representando 27,15% da receita líquida de impostos. Nesse montante foram considerados 755 milhões, que correspondem a 40% da despesa total de inativos da educação. Da aplicação em saúde, em 2018 foi aplicado 14,10% da receita líquida de impostos, até 2016 era 12%, em 2017 o mínimo era 13%, e 2018 o mínimo 14%, conforme a Constituição Estadual. Da aplicação em saúde. Durante o exercício, nas fontes de da receita líquida de impostos, foram executadas 2 bilhões e 651 milhões, despesas de exercício anteriores no montante de 295 milhões, dos quais teve que se deduzir 51 milhões, que já haviam sido computados no mínimo de 2017, conforme a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado. 11 milhões referente a restos a pagar não processados de 2017, que foram liquidados e pagos durante 2018, e descontados 61 milhões, que são os restos a pagar não processados inscritos em 2018, mas sem correspondente disponibilidade de caixa. Para o mínimo, foram considerados um montante total de 2 bilhões e 845 milhões para o mínimo da saúde. Fazendo uma análise, se o mínimo da saúde fosse de 12% sobre a receita líquida de impostos, em 2017, o mínimo deveria ter sido de 2 bilhões e 217 milhões, em 2018, de 2 bilhões e 422 milhões, o que representaria um crescimento de 9,25% na aplicação mínima em saúde. Que retornando ao slide anterior, porque essa comparação, como teve a majoração para 14%, vocês viram nos slides anteriores que foi 18% a mais para a saúde. Então, a metade desse 18% é pelo aumento da alíquota de 13 para 14%, e a outra metade é pelo próprio crescimento da receita líquida de impostos. Okay? Então, por isso os 18. Então, é só para fazer uma comparação que, quando a receita líquida de impostos, mesmo se não fosse majorado o índice da saúde, ele teria um crescimento normal pelo próprio crescimento da receita. Da aplicação na área de segurança pública. Em 2018, foi aplicado o total de 2 bilhões e 790 milhões, o que representou um crescimento de 4%. Desse total, 2 bilhões referem-se à folha de pessoal ativo, 696 milhões às despesas com manutenção de serviços públicos, 89 milhões a investimentos. Na área da Justiça e Cidadania, foi aplicado um montante total de 923 milhões, sendo 496 milhões referente à folha de pagamento do pessoal ativo, 370 milhões à manutenção de serviços, às despesas de custeio, 57 milhões em investimentos. Quando analisamos os investimentos realizados pelo Poder Executivo ao longo dos últimos 4 anos, em 2018, o montante total foi de 1,53 bilhões. Desse montante, 860 milhões foram de fonte de operação de crédito, 125 milhões de receitas próprias do Tesouro e 420 milhões de outras fontes. Aqui também vale um comentário, porque, como a gente viu no slide anterior, embora o investimento tenha
decrescido em 2018 em relação aos anteriores, houve maior aplicação dos recursos próprios do Estado, tanto em recurso do Tesouro como de outras fontes, né, em relação aos anteriores. E como visto lá atrás também, a dívida, na verdade, que agora o desembolso da dívida está crescendo substancialmente, é, na verdade, o quê? O pagamento efetivo dos investimentos efetuados em anos anteriores, haja vista que em 2018 começou as amortizações, especialmente do programa Pacto por Santa Catarina, do BB, do Banco do Brasil e do BNDES. Então, começou as amortizações, enquanto nos anos anteriores, dessas dívidas, especificamente, a maior parte era juros e encargos da dívida. Essas outras fontes aí, só se puder explicar de onde elas vêm? As próprias outras fontes, por exemplo, a CID, né, a parte da infraestrutura mais o recurso do Tesouro, mas principalmente a CID, alguma coisa do Fundo Social, a parte de multas de trânsito também aplicadas em investimentos, né? Para emprego ele diminuiu, mas principalmente essas três fontes. E convênios, mas um pouco menos, né? Até porque a gente estava no limite de despesa que o pessoal ultrapassado em 2017, nós não conseguimos transferências voluntárias novas. Quanto ao resultado previdenciário do RPPS estadual. Em 2018, o total de receitas arrecadada pelo regime próprio de previdência, o regime próprio de previdência dos servidores, foi no montante de 2,62 bilhões. E são as receitas de contribuição tanto do servidor quanto a parte do Estado. E o total da despesa foi de 6,42 bilhões. Resultando num déficit previdenciário em 2018 do regime próprio de 3,80 bilhões. Aqui nós temos que chamar a atenção no aumento da alíquota do servidor para 14%. Então, nós tivemos em 2015 1,8% para 2,6% em 2018. Esse aumento foi escalonado, o último aumento foi exatamente no começo de 2018. Ele veio para 12% em 2016, 13% em 2017 e 14% de 2018 do servidor, e automaticamente de 22 para 24, para 26 e, por último, 28 de contribuição previdenciária. Então, é só do Tesouro. O montante de 3,8 é déficit, mesmo já descontado a patronal. Então, a patronal está na receita previdenciária. O 28% do Estado está na receita previdenciária junto com 14% do servidor. E, mesmo assim, tem a insuficiência, fora o patronal e fora o do contribuição do servidor, de 3,8%. Né? Então, aquele crescimento... por exemplo, os senhores viram que 4%, aquela economia que foi feita de 4% nas demais despesas, na verdade, ela foi para suprir principalmente esse aumento de 3,6% do déficit da Previdência. Ok? Quanto às despesas com o serviço da dívida, que envolve o pagamento de juros, encargos e amortização. Em 2018, como apresentado antes, foi de 1,79 bilhão, sendo 810 milhões pagamento de amortização, 980 milhões correspondente aos juros e encargos. No pagamento da amortização, comparado ao ano anterior, teve um crescimento de quase 51% e dos juros e encargos de 27,5%. Quanto ao limite da dívida consolidada líquida, o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de até 200% da RCL. 2018 fechou com uma dívida consolidada líquida de 21,17 bilhões, o que representou 92,9% da receita corrente líquida. 2017, o índice havia sido de 51,1% da RCL. Esse aumento de 51 para 92 grande parte é em decorrência de uma alteração da metodologia de apuração dos demais haveres financeiros, que foi implantado pela Secretaria do Tesouro Nacional para 2018, o que reduzia os haveres financeiros que antes abatiam do montante total da dívida consolidada líquida.
Quanto ao resultado nominal, a LDO de 2018 havia fixado uma meta de resultado nominal de déficit de 1,55 bilhão, e o resultado nominal obtido no exercício foi um déficit de 1,88 bilhão. Quanto à meta de resultado primário, a mesma LDO havia fixado uma meta de superávit de 477 milhões e o resultado obtido foi de 276 milhões. Do limite de garantias e contragarantias, o limite é de até 22% da receita corrente líquida e o Estado, ao final de 2018, atingiu 7,6% da RCL. Não, aqui é garantias e contragarantias concedidas pelo Estado. Sim, o Estado é avalista do empréstimo da Celesc. Então, o empréstimo da Celesc entrou aqui. Isso. Do limite de operação de crédito, o limite é de 16% da RCL e o apurado foi de 0,7%. Isso é decorrência da não ingresso de receitas de operações de crédito, né? O volume foi baixo em 2018. Justifica aqui, porque em 2017 o Estado baixou a nota C, então a União não concede mais garantia nos empréstimos, então nós não temos condições de pegar empréstimos novos enquanto nós estivermos na nota C, exceto refinanciamento de dívidas ou com o BNDES. Então, aqui nós estamos sofrendo em função de não ter capacidade de pagamento. Uma análise da execução de restos durante 2018. Né? Em 2017, no Poder Executivo, foram inscritos um montante de 952 milhões, sendo 345 milhões de restos não processados e 607 não processados. Em 2017, foram pagos 529 milhões de restos, cancelados 294, ficando um saldo a pagar de 128 milhões. E inscritos em 2018, no Poder Executivo, 817 milhões. Só um comentário aqui, que mesmo que a gente tenha ficado com déficit maior, né, a gente escreveu menos restos a pagar. Então, as despesas foram mais efetivamente realizadas. Né? E o detalhe ali dos restos processados, né, é exatamente um pouco menos os restos em volume geral, 374 milhões ali que foram computados lá na saúde, por exemplo, a grande maioria é resto da saúde, exatamente pelaquela questão da majoração também. Então, que é exatamente aquela diferença do 2.800, que foi pelo 14, para o 2.400, que seria pelo 12. Né? Então, é mais ou menos essa diferença. Então, isso demonstra que o quê? Nós podemos até realizar mais despesa com saúde, só que nós não vamos ter capacidade de pagamento para essa majoração. Analisando o resultado orçamentário de 2018, né, com uma receita líquida de 25,76 bilhões e uma despesa total executada de 26,94 bilhões, apresentou um déficit orçamentário de 1,19 bilhão, que quer dizer que a receita líquida arrecadada não foi suficiente para a despesa total executada. Quanto ao cumprimento do teto dos gastos imposto pela Lei 156 de 2016, o limite para o exercício de 2018 era de 22.936 milhões e as despesas primárias executadas de 23,406 milhões, apresentando uma discrepância de 470 milhões. Essa discrepância é decorrente de 384 milhões do total aplicado em saúde e educação, que é sobre o mínimo da RLI e não do IPCA, 202 milhões de 1% a mais aplicado em saúde em 2018, pois 2017 era 13% e 2018 passou a ser 14%. 41 milhões do pagamento de precatórios, porque a proporção é sobre a receita corrente líquida e não sobre o IPCA. E ainda uma economia realizada de 157 milhões durante 2018. Da disponibilidade de caixa do Poder Executivo. 2018 fechou com uma disponibilidade de caixa bruta de 2,54 bilhões, um total de obrigação de 1,26 bilhão, resultando numa disponibilidade financeira restante de 1,28 bilhão.
Dentro dessa disponibilidade, porém, há o déficit financeiro da fonte senha, que é a fonte de recursos do Tesouro, que fechou com uma disponibilidade financeira de 137 milhões. E um saldo de restos a pagar, que são as obrigações de 605 milhões, consignações de 101 milhões e outros passivos financeiros na ordem de 70 milhões, o que resulta num déficit financeiro nessa fonte do Tesouro de 639 milhões. Agora, é uma comparação do Estado de Santa Catarina com os demais entes, né? Ele é o 9º menor comprometimento da RCL com as despesas de custeio, que é da manutenção dos serviços públicos. É o 6º maior gasto com pessoal entre os entes da federação. É o 3º maior déficit previdenciário. É o 5º maior comprometimento da RCL com a dívida consolidada líquida. E é o 10º lugar em valores investidos. Só para finalizar, então, aquele déficit de 639 milhões, ele tem 490 milhões ali de restos da Secretaria da Saúde, né? Como eu falei, a majoração ela é benéfica, o problema é a capacidade do pagamento do Estado. Na verdade, é a questão do principalmente o crescimento do déficit da Previdência, mesmo que Santa Catarina já tenha feito uma parte do dever de casa, que era aumentar as alíquotas, né? Então, e só para destacar também a questão ainda da dívida, como a gente falou, né? Então, a gente, ano passado, embora com todas as dificuldades financeiras, a gente conseguiu reduzir o limite legal da despesa do pessoal, né? E conseguimos também botar o precatórios em dia. Aquele quadro do teto dos gastos é o que extrapolava que foi pago além do IPCA, né? De precatórios, ano passado, na verdade, foi pago mais de 200 milhões. Senhores deputados, senhores deputados, após a explanação do secretário e sua equipe, vamos, então, à fala dos senhores deputados. E abre inscrição. Quem deseja falar, por gentileza. Posso fazer uso? Deputado Bruno, mas depois, em seguida, deputado Bruno, deputada Luciane, deputado Milton Obos. Vou encerrar as inscrições, senhores. Está encerradas as inscrições. Deputado Bruno, com a palavra. Por até 5 minutos. Nós temos dados do governo federal que apontam que, desde 1991, a despesa total da União cresce acima do crescimento do PIB. Nós temos algum dado comparativo também em relação a isso, em relação ao Estado? O quanto a nossa despesa cresce acima da nossa produção interna estadual? Temos alguma coisa para a gente entender, pelo menos, para conseguir contextualizar se o nosso Estado está, pelo menos, produzindo riqueza proporcionalmente ao que vem também aumentando e avançando o seu tamanho em direção à iniciativa privada, ao setor privado. Nós temos algum dado desse sentido? Disponível agora aqui eu não tenho, mas dá para produzir. E também agradeço, se for possível, eu acredito que esse é um dado bem relevante. O Mansueto Almeida, o Samuel Pessoa e o Marcos Lisboa têm um estudo bem interessante sobre isso. Talvez fosse interessante a gente também desenvolver aqui em Santa Catarina, porque aponta justamente isso, o tamanho relativo do Estado em relação à nossa produção interna de riqueza. Isso é fundamental para a gente poder fazer uma análise qualitativa do nosso Estado. E essa apresentação, ela vai ser... Eu ia pedir ao secretário que coloque à disposição desta comissão. Não, ela já está à disposição, já pode copiar aqui. Para socializar. Eu tenho mais uma pergunta. Posso? Com certeza absoluta. Eu também... Bom, duas coisas me chamaram a atenção, me saltaram aos olhos. Nós temos um crescimento desde 2015 na folha de quase 15%. Esse momento nós sabemos que foi caracterizado, apesar do Estado sofrer um pouco menos, com mais um momento de contração na velocidade de aumento das nossas receitas. Qual é a principal fonte desse aumento de quase 15% de 2015 para cá? É reposição de pessoal da área da segurança e aumentos salariais concedidos nos anos anteriores que entraram em vigor. No ano passado, nós implantamos aumentos concedidos na área da educação
que foram concedidos em 2015, da Justiça e Cidadania, e o crescimento vegetativo normal da folha. E a reposição de pessoal normal, aposenta, o Estado recontrata, principalmente policiais. Porque isso me preocupa, porque à medida que nós vemos a apresentação e a nossa capacidade de investimento a partir de recursos próprios é ínfima, nós estamos apenas nos endividando. Agora menos por conta da nota C, mas o que, de certa forma, faz com que nós não aumentamos a dívida para gerações futuras, mas nós também limitamos o nosso investimento presente. Me preocupa muito essa nossa falta de investimento através de recursos próprios no Estado. Algum planejamento da Secretaria para alterar essa situação? Sim, nós estamos fazendo... Primeiro nós estamos aplicando os recursos dos financiamentos que ainda estão em vigor. Então, nós temos esse ano alguns financiamentos que ainda vão ser desembolsados. A Secretaria está trabalhando na criação de um ambiente favorável aos negócios no Estado. Então, isso faz com que aumente a renda média das famílias. Aumentando a renda média das famílias, elas tendo mais dinheiro para gastar, a arrecadação é uma consequência. Então, se os senhores terem uma ideia, em 2018, o Estado criou 41 mil empregos formais, com carteira assinada, fora os informais. Em 2 meses, deu 45 mil empregos, quase 46 mil empregos em janeiro e fevereiro. Por quê? O Estado criou um ambiente favorável aos negócios. Nós estamos num processo de simplificação da legislação tributária, num processo de isonomia, num processo de revisão de benefícios, porque... tanto é que a nossa receita, desde outubro, ela está em 2 dígitos. Isso é consequência de que o Estado está atraindo muitos investimentos, está atraindo muitas empresas, e nós estamos construindo esse ano, junto com a Assembleia Legislativa, a segurança jurídica dos benefícios fiscais. Isso vai fazer com que mais empresas venham, porque o que elas precisam é de segurança para trabalhar, um ambiente favorável aos negócios e segurança pública. Então, hoje, nós estamos atraindo muitos investimentos em função do nosso índice baixo de criminalidade. Então, isso são todos, vamos dizer, fatores favoráveis para o crescimento econômico do Estado. A receita própria para investimento, hoje, nós praticamente não temos. Nosso grande gargalo, depois, se alguém fizer uma pergunta sobre a dívida pública, aí eu posso explicar melhor. Mas continua com a palavra o deputado Bruno. Na verdade, eu ouço, na verdade, essa explicação através da Receita costuma ser a usual quando vem do lado da Secretaria da Fazenda, isso é muito tradicional. Minha preocupação é porque os senhores bem sabem que a Receita ela é flutuante ao longo do tempo. Ela muitas vezes ela apresenta cíclicos. Ela aumenta, ela diminui ao longo do tempo, conforme as variações macroeconômicas. O que me preocupa nesse aspecto é porque a despesa é fixa. A despesa ela é muito mais, não fixa, mas muito mais rígida do que as variações da receita. Então, o que me preocupa em relação à nossa capacidade futura de investimento é porque se nós não tivermos um olhar muito claro em relação, pelo menos, à contenção da despesa, e reconheço que existem algumas iniciativas por parte dos senhores, mas se a gente focar muito apenas na parte do crescimento da receita, algumas vezes nós conseguimos resolver o problema a curto prazo, mas o que me preocupa é que, a longo prazo, com as flutuações econômicas, a receita decresce. E quando a receita decresce, geralmente a gente olha aqueles gráficos de receita e despesa, a gente vê aquela flutuação, a receita caindo e a despesa se mantendo uma linha mais ou menos regular. Sim. O que nós temos que ver é o seguinte: a cada R$1 que nós economizamos e a cada R$1 que nós conseguimos de receita nova, são R$2. São R$2. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando manter a despesa abaixo da inflação e a receita acima da inflação. Essa diferença vai fazer com que a gente consiga, primeiro, quitar as dívidas com a saúde e o sistema prisional e depois gerar recursos para investimentos. Porque hoje nós temos, o nosso grande sonho é realmente gerar recursos para investimentos, recursos próprios, sem endividamento. Porque o nosso problema agora, nos próximos 12 anos, é pagar a dívida pública. Nós temos que gerar, inclusive, receita extra para pagar a dívida pública, porque nós estamos num processo agora de refinanciamento da dívida, mas os agentes financeiros não têm tanto dinheiro assim para nos emprestar. Com nota C ainda, então é uma dificuldade muito grande para nós.
Só complementando, duas coisas. Sobre a questão do crescimento de pessoal, nós temos uma característica muito positiva em Santa Catarina, que é o aumento acima da média nacional de longevidade das pessoas. Né? Logo, a questão da Previdência impacta, sim, porque nós temos a paridade. Certo? Então, para os senhores terem ideia, na aplicação do Piso Nacional do Magistério agora, em janeiro, nós registramos um crescimento mensal que é vegetativo, não é uma iniciativa local, mas uma iniciativa importante, claro, né? Mas um crescimento na folha de 11 milhões mês a mais, certo? Só que disso, 30% foi para ativos. Por causa da paridade, é porque o nível magistério é que foi beneficiado nesse plano nacional atual, porque os outros níveis já estavam em cima do piso nacional. Só que a paridade é muito grande e 70% foi exatamente para o déficit da Previdência. E é aquela situação que não poderia contar inativo para despesa da educação. E a questão, então, nós temos um crescimento, sim, temos um ponto positivo em Santa Catarina e queremos manter, que é a longevidade das pessoas, mas isso traz mais despesas na Previdência e na saúde. Na questão especificamente de controle, eu só queria lembrar o nível de vinculação das nossas receitas tributárias. Né? Os senhores viram aqui que 73% é receita tributária, sendo a grande maioria desses 73%, 90% de ICMS. O ICMS, a gente fica líquido 33%, esse ano 32% para pagar folha, déficit da Previdência, dívida pública, precatórios e as despesas de custeio dos órgãos que não são saúde e educação, porque esses são vinculados. Tirando a folha da saúde e educação, que está vinculada, todas as outras folhas, inclusive da segurança pública, ela entra nesses 33%. Para a questão do IPVA, esse percentual é ainda menor, porque nós repartimos 50% com os municípios, certo? Então, esse percentual ele cai para 22% de sobra, digamos, para todas essas outras despesas, tirando as vinculações que já existem. Se aplicarmos outras vinculações que não sejam constitucionais, esse percentual já cai para, dos 22% do IPVA, cai para 17%. Então, às vezes as pessoas questionam como está crescendo tanto e tu não continuas não tendo dinheiro para as outras áreas. É por causa do excesso de vinculação. Cada crescimento a mais só fica 33% do ICMS e só fica 17% a 22% do IPVA. E são a primeira receita e a segunda receita do Estado. Lembrando que aquele superávit que a Maria Luísa demonstrou de 1,2 bilhão, né? E depois ela mostrou do Tesouro 639, porque aquela sobra de caixa não é utilizável. São, como o secretário falou, nós ainda temos operações de crédito em caixa que estão sendo investidas esse ano. Isso está como se fosse sobra de caixa, mas eu não posso usar nas outras áreas que não sejam as contratadas. Mesmo a questão, os recursos vinculados, certo? Então, a sua preocupação é pertinente, e é isso que nós pediríamos ajuda para a Assembleia, para o quê? Para a gente estudar formas de reduzir vinculações ou ainda de cuidar com futuras vinculações, porque daí sobra pouco para as despesas fixas que não são vinculadas. Certo? Então, por isso, essa revisão geral. Nós temos, realmente, em 2018, a gente começou alguns ajustes de caixa. Né? Os senhores viram ali que o crescimento do fundo penitenciário, da Justiça e Cidadania foi bem maior do que as outras áreas, foi 15%, embora não seja vinculada, mas, sinceramente, foi não uma regularização, perdão, mas o quê? Nos anos anteriores tinha muito despesa que se chamava despesa sem prévio empenho, e o que a gente fez ano passado é melhor empenhamos tudo, é melhor deixar e resta pagar, mas demonstrar que essa despesa é crescente, certo? Do que efetivamente deixar fora da conta e fazer de conta que ela não existe. Então, nós tivemos os cuidados em 2018 para que colocarmos tudo na ponta do lápis, mesmo demonstrando déficit. Deputada Luciana Carminato, com a palavra. Quero cumprimentar o secretário, a Maria Luísa e a Michele também, e cumprimentar meus colegas deputados e todos que acompanham esta reunião da Comissão de Finanças. Bem, primeiro, eu acho que tem uma questão também conceitual, que é discutir para que serve o Estado, né? Sempre quando eu escuto que aumentou a despesa, o crescimento da folha, eu me pergunto se o cidadão que está me vendo aqui na TV, se ele quer ter o policial na rua, se ele quer ter o professor na escola, se ele quer ter o médico na unidade de saúde, se ele quer ter uma assessoria técnica da IPAGRE, né?
o agricultor quer ter, porque, para mim, Estado é isso, é prestação de serviços de qualidade à população. Quero, com isso, dizer que a gente precisa discutir se nós temos tido uma elevação no percentual de despesas e de comprometimento dos investimentos, mas ter escola aberta também é investimento. Senão, dá a impressão que investimento é só obras de infraestrutura. E, para mim, é fundamental o Estado entender que isso é investimento. E eu quero só fazer aqui um contraponto. Não temos divergência aqui na análise, mas eu quero reafirmar, porque quem está nos ouvindo, se nós não falarmos isso, dá a impressão que nós estamos falando aqui de números estáticos e abstratos. Não, nós estamos falando de gente que quer um atendimento do Estado. É importante ter a vinculação da educação e da saúde, porque, se não tiver, vai acontecer como acontece na habitação, zero investimento em habitação. Então, embora ela comprometa o Estado, mas ela garante a efetivação das políticas públicas. Se eu não tiver 25% na educação, eu não terei a cobertura que hoje a educação tem. Isso compromete? Compromete. Mas eu não tenho dúvida, sinceramente, que, para muitos prefeitos, se não tivesse a vinculação institucional, a educação, a saúde, teria a metade dos investimentos que tem hoje. Então, eu quero só retomar aqui a importância que tem as vinculações. O que eu acho que nós temos um problema, e creio que o secretário da Fazenda foi muito feliz na sua vinda na Assembleia quando tratou dos incentivos fiscais, a gente precisa discutir também quem está pagando essa conta e quem não está pagando, e quem tem que pagar e quem não tem que pagar. Porque eu não sou contra os benefícios fiscais, os incentivos fiscais. Não sou contra. Mas isso tem que gerar, né, resultado para a comunidade. Se é para gerar emprego fora do Estado, eu quero discutir esse incentivo. Então, para mim, nós chegamos num limite de discussão de receita e despesa que, se a gente ficar só analisando o que a gente tem, bom, aí é só cortar mesmo, não tem saída. O que a gente precisa também discutir é o que mais pode entrar. E aí eu quero dizer que é papel predominantemente desta comissão nós atuarmos na discussão dos decretos, né, que virão para cá em forma de lei, para discutir os benefícios fiscais, os incentivos, enfim, a renúncia. Então, esse é um tema que a gente precisa voltar a discutir. Mas vou às questões aqui. Eu vou fazer, eu não sei se eu faço todas, ou se o secretário vai respondendo. Todas? Pode ser? Primeiro, aqui foi falado que Santa Catarina está enquadrado com o nível C. A minha pergunta é, tem estados com o nível A e B? Quais são os estados que têm nível A e B? E quantos são? Segunda questão, em relação à receita líquida de impostos na educação. Foi expresso aqui que a educação gastou 27,15% da receita líquida de impostos no ano passado. A minha pergunta é quanto representa deste percentual o pagamento de nativos, deste 27,15%. A terceira pergunta é qual foi o aumento de investimentos de 2017 para 2018 na área da educação? Quanto fechou 2017 no comparativo com 2018? Ou 2018 no comparativo com 2017? Uma outra questão aqui que eu quero trazer também aqui, e temos aqui o pessoal acompanhando, depois temos a votação do salário mínimo regional. Acho que esse é um debate também fundamental, porque a discussão do salário mínimo regional vai colocar para os trabalhadores de Santa Catarina este ano mais 4,29% de aumento. Se, por um lado, ele é oneroso para o empresário, mas aqui ficou muito claro que isso volta para o poder público em forma de impostos. Ou seja, cada vez que você tem um aumento da média salarial do trabalhador, você tem mais dinheiro circulando. Obviamente que essa cadeia produtiva ela gira assim. Então, a minha pergunta é se tem algum impacto em relação ao investimento econômico que representa o salário mínimo regional nesses 4,29%. E, por último, a questão do déficit previdenciário.
Eu quero... eu não sei se vocês têm em mãos aqui, mas eu gostaria de receber informações com relação à média de remuneração dos inativos. Afinal de contas, esse déficit se deve a quem? Porque a gente está discutindo a reforma da Previdência hoje no país e dá a impressão que o agricultor que ganha um salário mínimo está quebrando a Previdência. Pelo amor de Deus, né? Vamos colocar os pontos nos is. Eu quero saber, em Santa Catarina, quem está causando esse déficit por faixa salarial. Isso é importante, número de inativos e a média de remuneração desses inativos. É isso, obrigada. Secretário Paulo, solicito aos senhores deputados que sejam mais breves, porque temos depois a reunião deliberativa. Em seguida, o deputado Zé Milton e, por último, o deputado Milton Alves. Com relação ao item 4, deputado, eu gostaria que a senhora fizesse uma moção e solicitasse, porque aí nós mandamos um relatório grande em relação à média salarial. Mas a média salarial, nós temos o cálculo atuarial que está na LDO, ele já tem uma média salarial ali de todos os servidores, mas por carreira, aí eu não tenho aqui, eu gostaria que a senhora requeresse isso, que a gente manda. Em relação à nota sexta, né, entre nota sexta, só tem um estado, nota A, que é o Espírito Santo. Então, nota B é o Paraná, São Paulo, Bahia e alguns outros estados. Nós temos vários estados com nota D, Minas Gerais. Nota D2, Paulo. Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, nota D, agora, e o... Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Com relação ao Maria Luísa, em relação aos inativos na educação. Tá. Se a gente desconsiderasse os inativos, em 2018 teria fechado em 23,41%. Ele dá um impacto de 321 milhões aproximadamente, para atingir os 25. Não é uma meta impossível, mas nós estamos almejando nisso. Estamos almejando fazer isso. Mas, a deputada, se a senhora puder olhar no telão, por favor, veja que deveríamos ter 5,45 e foi aplicado 5,49. Tirando o inativo de 755, falta 320. Ano passado, 4.600, foi aplicado 4.900. Só que se a senhora tirar, ano anterior, 2017, perdão, se a senhora tirar do 4.900, 780, ele vai ficar faltando muito mais. Então, ao longo dos anos, embora pareça que fique padrão o gasto com inativos considerados, mas ao longo dos anos, naquilo que falta para o 25, a gente tem reduzido. E ano passado foi uma redução bem drástica. Se a senhora tirar o 4.900, foi para 7.4.200, falta mais 500 mil, na verdade. E aqui faltou 320, certo? Mesmo crescendo a receita. Esse é o nosso grande desafio de 2019. Com relação à arrecadação. A arrecadação ela é resultado da renda média das famílias. Não adianta aumentar o PIB. Às vezes, o PIB nacional, por exemplo, se a Petrobras produzir 5 bilhões de barris de petróleo por ano, o PIB do Brasil vai lá para cima, mas isso não significa a renda média das famílias. Então, assim, toda vez que aumenta os pisos, os mínimos, a arrecadação ela é impactada de imediato, porque as famílias têm mais dinheiro para gastar. Deputado Zé Milton Schaefer, por até 5 minutos. Menos. Presidente, eu cumprimento todos os colegas e cumprimentar o secretário Paulo Eli e a Maria Luísa e também a Michele, né, pela apresentação e sempre a disponibilidade aqui de dialogar com a Assembleia em vários momentos. De maneira bem breve, né, o que ficou ainda uma certa dúvida qual o déficit real, né, de 2018, que ficou de excesso realmente em valores, e um questionamento que toda a sociedade faz: se nós estamos com déficit na saúde, por que o Estado está questionando no STF se sabe que os recursos de 12% não são suficientes para atender a população? E todos os dias, né, nós temos exemplo disso, filas aí de cirurgias eletivas que não andam. A pessoa está em primeiro há 6 meses em primeiro da fila, mas não significa nada estar em primeiro da fila. Em 6 meses não é chamado o primeiro da fila. Então, por que nós vamos questionar isso se nós sabemos que o recurso é pouco? Vocês mesmos admitem aqui nos relatórios, né? E uma questão também que chama a atenção, secretário Paulo Eli, o senhor é experiente, conhecedor. Nós vimos aqui no governo passado algumas categorias, a falta de uma política de recursos humanos
mais isonômica no Estado, porque nós vimos categorias tendo aumento de 130%, como os defensores públicos tiveram, e vemos categorias que tinham reajuste de 1,6% e não receberam. Então, há uma disparidade nisso, né? Nós criamos algumas categorias de elite no Estado e deixamos outros muito embaixo, e tem que ter uma política mais igualitária com relação a isso. Isso deixa a gente muito preocupado, né, com essa disparidade. Parece que tem dois estados. E uma outra situação, nós aprovamos aqui que eram recursos para ir para a saúde, depois foi mudado no meio do caminho. Um aumento nas taxas de licenciamento de 44%. E ficou acertado no projeto de lei que uma parte seria esse crescimento, esse aumento no ano passado, iriam ser canalizados para a saúde. A pergunta esses recursos não podem ser utilizados para zerar esse déficit da Secretaria de Saúde? Primeira questão. As vinculações, elas, se forem colocadas na conta, tudo passa de 100%. Então, nós temos que colocar a despesa dentro dos 100%. Então, se vocês imaginarem que do 12 para o 15 são 600 e poucos milhões de reais por ano, quer dizer, a saúde necessita, mas não tem espaço fiscal. Então, só que tem penalidades se tu não cumprir as regras. Então, vincula e penaliza se não cumprir. Só que vai pegar dinheiro da onde? Então, essa é uma discussão nacional que está havendo agora. Com relação à taxa, a taxa está sendo aplicada na segurança pública, porque a taxa é vinculada à despesa. De todo modo, com o aumento da taxa, se aplicou a taxa na segurança pública e se pegou a fonte 100 da segurança pública e se jogou em saúde. Então, se faz uma triangulação, porque eu não posso usar dinheiro da taxa de segurança pública para pagar a despesa com saúde. A taxa ela é vinculada à sua despesa. Com relação à política salarial, realmente, durante os últimos 20 anos, o Estado nunca teve política salarial. Agora, certamente, os servidores que tiveram... nós temos carreiras que tiveram aumento, tem outras carreiras que não tiveram aumento, tem outras carreiras que, para dar 1,69 de aumento, mas elas já têm uma média salarial alta, então isso tudo entra em discussão. De todo modo, hoje não tem ninguém pedindo demissão do Estado. A fila para entrar é assustadora. Então, nós temos que ver que o Estado paga uma média salarial muito maior do que a iniciativa privada. Então, quando a deputada receber a lista da paridade e integralidade dos aposentados, ela vai ver que as pessoas da iniciativa privada, elas não recebem isso. Então, essa é a grande discussão do setor público-privado hoje. Então, não tem ninguém pedindo para sair, pedindo para entrar, a fila está cheia. Então, é porque está bom. Então, nós temos que discutir, temos que ter política, só que nós não conseguimos reduzir salário de ninguém para fazer equiparação. Agora, o piso mínimo do Estado, que vai ser discutido daqui a pouco, não tem nenhum servidor do Estado que receba isso. Então, não vai ser nem impactado. Deputado Milton Alves. Faltou uma resposta do déficit verdadeiro, né? O déficit verdadeiro do Tesouro é o financeiro, 640 milhões. É o que só faltou de caixa para pagar as despesas, restos a pagar, e 640 milhões. Certo? Os 137 ficou em caixa, foi, na verdade, as consignações da folha de dezembro, que foram efetivamente pagas em janeiro, certo? E o restante é efetivamente o resto a pagar. Ok? Deputado Milton Alves, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Paulo Eli, a Michele, a Luísa, Maria Luísa, e parabenizar pela apresentação, sempre muito bem feita e sem dúvida. O que eu vou falar aqui é chover no molhado. A gente sabe que nós viemos de um sistema de gestão pública no Brasil que o modelo exauriu, faliu, né? Infelizmente. Isso foi construído ao longo de décadas, e não é só Santa Catarina, mas os municípios todos, os estados todos brasileiros estão na mesma situação. Por isso que a gente fala que o grande desafio nosso é nos reinventarmos. O serviço público tem que ser reinventado, né? Os modelos de educação, o modelo de prestação de serviços, tem que ser... e esse é o grande desafio do novo governo, né? Ontem eu tive a oportunidade de falar isso para o secretário da administração que esteve aqui.
né? Não adianta nós... Claro que ajuda toda a redução que a gente puder fazer nas coisas pequenas, mas nós temos que trabalhar o estratégico da nova visão do Estado para você conseguir fazer realmente que o Estado caiba na receita, na sua capacidade de pagamento, né? E isso que nós temos uma coisa boa em Santa Catarina, né? A nossa diversidade macroeconômica faz com que nós sejamos o Estado... o maior estado em crescimento de arrecadação, mesmo nos períodos de crise como nós vivemos, né? E os números estão aí. Então, a política fiscal, com acertos que ela tem que ser feita, as políticas de incentivo, porque nós vivemos uma guerra fiscal no Brasil, elas vão ter que continuar existindo. Claro que de forma transparente, de forma comprovada de produção de resultado, como diz a deputada Luciane, mas mostra que o nosso modelo não está errado, né? O que preocupa, um dos índices, dos indicadores que nos coloca para baixo e coloca o Brasil no ritmo de falência, que é a Previdência. Esperamos que a reforma traga esse alívio futuro para todos nós, né? Porque impacta na vida de todos os brasileiros, mas o serviço público, o déficit da Previdência Pública, ele é o maior dos déficits, e é aqui em Santa Catarina também, né? Mas uma coisa alerta aqui, secretário Paulo Eli, eu vejo que tem espaço para a gestão, né? Quando você cresce 8,4% no custeio, sem falar em pessoal, você tem espaço para a gestão. Eu acho que tem que aí ter um pouquinho mais de exercício para que a gente possa enquadrar esse número na realidade. E o crescimento vegetativo da folha é algo que preocupa, mas ele ainda muito abaixo da receita. E aí eu faço duas perguntas, secretário. Primeiro, se nós estamos com os índices acima do limite prudencial de gasto com folha, por que a decisão do governo de aplicação do teto no executivo nesse início de ano, quando todos os estados passaram a discutir isso, porque não precisaria, de forma legal, ter sido aplicado. E isso beneficia só os altos salários do Estado, que não é justo. E, segundo, se fala num déficit de 2019 de 2,5 bi no nosso orçamento. Eu queria que o senhor explicasse quanto foi previsto no aumento da arrecadação no orçamento que está sendo executado em 2019, e qual a diferença que está sendo projetada de arrecadação superior ao que foi previsto no orçamento de 2019, porque sabemos que o PIB crescendo, a receita cresce. No ano passado, eu disse para o governador que ele era um homem de sorte, que, além de ter ganho uma eleição improvável, ele teria esse ano um ano melhor para administrar, porque a receita ia crescer muito. Porque se o Brasil cresce uma expectativa de 3% do PIB, Santa Catarina vai crescer 5%, no mínimo. Porque Santa Catarina cresce, deputado, cresce acima da média nacional. E se crescer 5%, nós vamos ter, no mínimo, 15% de aumento de receita, né? Mais ou menos 3 pontos. Essa é a média. Então, se o senhor puder explicar, até para dar um pouquinho de perspectiva para todos nós aqui, do que pode acontecer em 2019, né? Já que no início do ano se tinha uma previsão muito pessimista, e eu acho que os números hoje são mais claros para poder dar essa posição para a gente. Quanto foi previsto de aumento de receita no orçamento de 2019, que previa esse déficit de 2,5 bi, e quanto, na verdade, nós devemos arrecadar? Era isso. Muito obrigado, secretário. Secretário Paulo Eli, deputado Milton Alves, eu vou solicitar a Vossa Excelência de que, no que tange a implantação do teto na folha de pagamento, eu gostaria que o deputado Paulo Eli respondesse quando a minha participação, porque eu também quero tocar nisso. Porque aí eu toco na minha parte, junto as duas, e o secretário trata da questão da folha de pagamento. Mas nos outros itens, Vossa Excelência está liberado. Tá bom. Com relação ainda, respondendo à questão do deputado Bruno, PIB, o PIB per capita é a divisão do produto interno bruto pela população.
isso não quer dizer que seja a renda das famílias. Então, quanto mais concentrado o PIB em alguns produtos, isso não reverte em renda. Então, nós trabalhamos realmente com renda de família, com salário. Então, se tem salário para gastar, a arrecadação aumenta. Com relação à perspectiva de arrecadação. Com a mudança do viés ideológico, com a eleição em outubro, de outubro para cá, nós estamos com receita de 2 dígitos. Graças à receita de 2 dígitos, nós não atrasamos a folha em 2018. Então, isso é um ponto relevante. Com a suplementação do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, aí nós conseguimos fechar a folha em 2018. Deixamos, evidentemente, como os senhores viram ali nos gráficos, os restos a pagar da saúde e do sistema prisional, que provavelmente a gente esse ano consiga. Em abril agora, fechando a receita de abril, nós vamos ter a perspectiva do ano. Mas nos 3 primeiros meses, nós vemos que em janeiro nós tivemos uma receita de 2 dígitos, em fevereiro uma receita inesperada, em função de que nós mudamos a sistemática da substituição tributária. Então, o ano passado, no supermercado recolheu 0 e esse ano recolheu 15 milhões. Então, tirando essa receita extraordinária de fevereiro, deve ter fechado em 13, 14 também, em fevereiro, sem esse impacto. E no mês de março, nós tivemos 13% no ICMS. Fechou ontem. Fechando abril, aí nós vamos ter a perspectiva. Só que a receita de maio, junho e julho vai ser uma receita muito superior a isso. Por quê? Porque o ano passado é uma base podre em função da greve dos caminhoneiros. Então, a economia praticamente parou. Então, como é que tu vai explicar que tem uma receita superior a isso? Então, a nossa tendência é que, até agosto, a gente tenha um sentido como nós vamos fechar o ano. Porque nós mudamos a substituição tributária. A substituição tributária, nós estamos tendo ganho real de arrecadação pela mudança da sistemática. Por que nós saímos da substituição tributária? Porque é um sistema presumido e o Supremo Tribunal Federal determinou que o supermercado tem que fazer o recálculo. Agora, um supermercado fazer a conta de novo de 50 mil produtos para complementar ou para restituir imposto é uma conta muito difícil de fazer e o Estado de fiscalizar. Então, nós estamos saindo da substituição tributária. Então, o ganho real desse ano é em cima da substituição tributária, da saída da... Nós vamos sair agora em maio também de uma série de produtos. Nós vamos perder 2 meses do estoque, mas até o final do ano, aí, material de construção e material elétrico e outros produtos também, nós vamos ter ganho de arrecadação até o final do ano. Isso é em função da gestão tributária. Aí, o que tem de bom? De bom é que as empresas voltaram a investir, voltaram a contratar. 2 meses, 45 mil empregos novos de carteira assinada. Isso no mercado formal. Nós sabemos que a economia informal ela é relevante também. Ela anda meio paralelo. Então, nós achamos, fechando março com um nível de emprego bom, se bem que nós temos as demissões da temporada de verão, mas nós temos as admissões da agricultura, a colheita de maçã, de uva, então tem as admissões, carteira assinada de novo. Então, eu acredito que a gente deva fechar com 2 dígitos esse ano. Mas qual é o nosso problema desse ano? É a dívida pública. Esse ano nós vamos pagar entre 2.300 a 2.400 de dívida pública, e nós pagamos 1.700 no ano passado. Então, todo esse crescimento da arrecadação, a dívida pública vai comer. Então, essa é a grande preocupação nossa esse ano. Senhores deputados, quero, pegando um gancho na fala do deputado Milton Lopes, o primeiro tema que eu quero abordar exatamente é a lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito ao limite prudencial. Nós terminamos dia 31 de dezembro, quanto o Estado com a lei de... o limite prudencial em quanto? 48,76. E nós estamos hoje em quanto? 48,76. É que o próximo é só em abril. Vamos lá. Deputado Milton Lopes, né, e senhores deputados, secretário, a própria Maria Luísa, na sua explanação, ou seja, a explanação da Secretaria da Fazenda, ela invocou o artigo 169 da Constituição Federal e disse que o Estado, em razão do limite prudencial, está acima do que determina a lei de responsabilidade fiscal, e ela, inclusive, transcreveu os parágrafos do artigo da LRF, né? E aqui o artigo 169 da Constituição diz o seguinte: a despesa com pessoal ativo e inativo da União
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade. Para, primeiro, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades de administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. E aí vêm os incisos e os parágrafos, né, ali todos. Pois bem, né? Eu quero perguntar ao deputado Milton Obos, a reforma administrativa que aqui está na casa, ela cria cargos. Não poderia o governador do Estado mandar a reforma para cá? Pode mandar extinguindo cargos. Mas não. É uma questão que esta casa tem que ver, da constitucionalidade da criação de cargos. É expresso na Constituição Federal, não é nem na estadual, na Constituição Federal. Né? Mas é a lei maior. A lei complementar que se refere à Constituição aqui, porque essa redação foi dada pela Emenda Constitucional de 98 e a lei da LRF é de 2000. Né? Então, é uma questão que esta casa tem que verificar. Né? E aí eu volto à pergunta do deputado Milton Alves. Por que o Estado, ano passado, mesmo com limite prudencial acima, implantou benefício ou mudou estruturas e agora quer continuar mudando estruturas, aumentando despesas nesse campo? Depois eu faço o restante para poder não ter o foco. Bom, a reforma administrativa, na realidade, ela reduz cargos. Só que ela transforma. Não, ela extingue e cria. Ela extingue e cria. Não, ela extingue e cria. Extingue. Então, o extinguir ela pode, o criar não. Tá bom. Tá, com relação aos tetos constitucionais, há algumas carreiras de Estado e o piso dos professores é definido pela Constituição Federal. Então, veio o novo piso dos professores, a implantação foi imediata. Veio o novo teto do Supremo, a implantação foi imediata, tanto em todos os poderes fizeram a implantação automática. Então, tem uma lei maior que designa que o piso dos professores só implanta na folha. Então, nós não, teoricamente, como isso foi vinculado à Constituição Federal, o Executivo implanta automático. E todos os poderes fazem a mesma coisa. Que é a questão da Lei 668 de 2015, que nós aprovamos nesta casa, que lá, como houve um achatamento na carreira do magistério, no ano passado, em função do achatamento que vem desde 2015, no ano passado teve esse aumento. Então, só precisa... Exatamente. Não, em novembro e teve em maio também. Teve aumentos assim absurdos. Teve em maio também. Né? Em maio. Mesmo com a folha acima de 49, em maio foi implantado o reajuste dos professores. Em maio e novembro, senhores, e do sistema prisional também. Mas, senhores deputados, senhora deputada, mas a Constituição Federal é nítida, a redação expressa, é proibido, mesmo que seja o mínimo ou que seja o teto. Mas na questão do teto, eu vou me permitir, salvo o maior juiz e secretário Paulo Eli, discordar de Vossa Excelência, porque foi uma emenda à Constituição de Santa Catarina, que dando nova redação o artigo 23, né? E lá fixou-se, inclusive, para o período aquele, né, a implantação em etapas. Eu entendo de que realmente tem que ser por lei própria a implantação do teto em Santa Catarina, né? Até porque a Constituição prevê a fixação do subteto em cada unidade da federação, né? Mas é uma questão que... Mas trazer o debate a público. Sim. Mas as minhas questões prioritárias são, secretário Paulo Eli e assessores, qual o tamanho da dívida do Estado? Qual o tamanho da dívida do Estado? E se ainda há capacidade de endividamento do Estado? E, caso positivo, com garantias próprias ou somente com garantia do governo federal? Essa é uma questão. Segunda questão. Quando que os fundos estaduais passarão a ter capacidade de reinvestir? Porque hoje, ao que me parece, 90% de todos os fundos vai para custeio e folha de pagamento, é isso? Então a segunda pergunta. Quando que os fundos estaduais, que é o que sempre serviu de base para investimento, quando voltarão a ter capacidade de investimento?
E, por último, o Prefis, que esta casa aprovou, o chamado parcela única, que era para pagamento até 28 de novembro do ano passado, nós, por acordo de líderes, aprovamos o Prefis nesta comissão, passando parcela única para pagamento no dia 28 de junho. Qual a previsão de arrecadação com o Prefis? É a minha participação. Bom, deputado, qual é a dívida real? A dívida pública fundada, que é de contratos com bancos, com a União e com agentes financeiros. O saldo em 31 de dezembro é 21 bilhões. 21,17. Essa é a dívida. Com todos os contratos que o Estado tem, 21,17. O Estado pode ter de limite de endividamento 200% da receita corrente líquida. Só que não adianta nos endividarmos se nós não temos capacidade de pagar. Então, nós temos nota C. Nota C, o que é? É a CAPAG. CAPAG é a tua capacidade de pagamento. Então, todas as empresas de rating que analisam as contas do Estado dizem que o Estado não tem capacidade de pagar os empréstimos. Tanto é que desse 21 bilhões ali, dependendo do dólar ou dependendo da Selic, nós vamos pagar de 10 a 12 bilhões nos próximos 4 anos. Dos 21. Aqui dos 21, pagar 12 bilhões em 4 anos, os senhores acham que é possível? Nós estamos tentando um refinanciamento agora dessa dívida para alongar ela em 15 anos. Quer dizer, não, os juros desses contratos eles são muito baixos. Tanto é que alguns contratos, o BB1, o BB2 e o BNDES, nós não conseguimos refinanciar porque a taxa de juros é muito baixa. E se nós pegarmos um novo empréstimo agora para alongar, a taxa de juros é muito mais alta. Então, nós não, na realidade, pelo princípio da economicidade, tu não pode fazer isso. Agora, nós temos dívidas internacionais que nós vamos refinanciar com o Banco Mundial. Então, teoricamente, nós temos que, nos próximos 4 anos, buscar um financiamento de $1 bilhão, que são 4 bilhões de reais, para alongar isso no tempo. Porque nós não temos capacidade de pagamento dessa dívida aqui, nos próximos 4 anos. Tem capacidade para fazer o empréstimo, não tem capacidade de pagamento. Não, nem capacidade. O órgão financeiro, ele, quando o Estado não tem capacidade de pagamento, ele já não concede um empréstimo. O único banco que está nos financiando ainda é o BNDES, porque ele usa o FPE como garantia. Então, nós temos uma operação lá de 700 e poucos milhões com o BNDES, que nós estamos tentando pegar o empréstimo, porque a União não dá garantias. Só que o que nós estamos fazendo? Eu vou hoje à noite a Brasília, amanhã eu tenho um roadshow lá com a STN para ver o que é o pacote Mansueto. O que o governo federal está preparando para ajuda financeira para os estados. Todos os estados que estão pegando financiamentos ainda não fizeram o dever de casa. Nós já fizemos o dever de casa. Nós já aumentamos a alíquota do servidor para 14%, nós já aumentamos a parte patronal do Estado para 28%, nós já fizemos economia de despesa, nós já fizemos uma série de medidas. Então, nós vamos tentar participar lá da elaboração do plano para ver se nós nos enquadramos. Com relação ao deputado Milton Obos, ainda aquele espaço fiscal ali de aumento do custeio, na realidade foi regularização de notas fiscais de gaveta. Os órgãos tinham muitas despesas nas gavetas que não tinham, como não tinha orçamento para pagar, para fazer a despesa, os fornecedores continuaram fornecendo e as notas ficaram lá num canto. Em 2018, nós pegamos todas aquelas notas e contabilizamos. Então, aquele 8% ali é basicamente isso e o aumento de 1% para a saúde. Então, assim, nós temos espaço para a gestão, temos muito. Mas a questão da dívida, deputado, é muito relevante esse ano para nós. Vamos chegar aqui a uma conclusão, então, secretário. Quer dizer que recursos de financiamento para investimento em infraestrutura, zero. Nós temos que gerar receita própria para fazer investimento em infraestrutura. Zero. Esse é 6 mil quilômetros de rodovia estadual se deteriorando rapidamente e sem previsão de recursos. Presidente, eu gostaria de pedir permissão para fazer daí uma pergunta. Paulo Eli, como é que fica
os nossos milhares de quilômetros de estradas pavimentadas e não pavimentadas que estão sem manutenção e que está todo mundo maluco. E que está se deteriorando. As interligações municipais já não conseguem mais trafegar nas não pavimentadas. E as pavimentadas cheias de buraco e não tem dinheiro para manutenção. Como é que vai ser esse ano isso? Pois é, eu lhe devia a resposta na pergunta que o senhor fez. O nosso déficit mensal hoje é 250 milhões mês. 250 milhões mês são de coisas que eu não autorizo. Eu não autorizo a manutenção rodoviária porque eu não vou pagar a fatura. Não adianta o fornecedor ficar de pincel na mão. Financiar com o fornecedor. Nós não podemos se financiar mais com o fornecedor. Nós compramos mais caro. Então, hoje, nós ainda estamos nos financiando com o fornecedor, não em 2019, porque eu não estou autorizando nada. Então, eu não autorizo nada que eu não possa pagar. Então, em 2019, nós fizemos a programação quadrimestral e o órgão ele tem aquela cota para... Ele não pode ter nota mais de gaveta. Porque a nota de gaveta ela faz com que você esconda a despesa. Era o que aconteceu, a famosa dívida de 1 bi da saúde lá. Eram notas de gaveta, eram fornecedores que prestaram serviços que não receberam, que não estava contabilizado. Então, ainda nós temos dificuldade de levantar aqueles valores hoje. Nós temos que pagar muitas dívidas da saúde, o que está contabilizado nós vamos pagar. Nós estamos tentando fazer um plano de pagamento em 24 meses, 14 milhões por mês, nós quitamos essa dívida com os fornecedores da saúde. Só que, assim, manutenção rodoviária. Eu preciso de dinheiro novo. Faltam responder 2 perguntas. Dos fundos, capacidade Só sobre a dívida. Tem um pedido de ajuda, digamos assim. Porque os senhores viram ali a questão do teto dos gastos, que, pela teoria da Secretaria do Tesouro Nacional, nós ultrapassamos em 470 milhões. Por que pela teoria do Tesouro Nacional? Que botaram tudo no mesmo pacote, como se, efetivamente, todas as receitas estivessem limitadas ao crescimento de IPCA. Quando a gente sabe que, constitucionalmente, as receitas da saúde, da educação e do precatórios, elas estão, sim, pelo crescimento da própria receita, que, por estarmos fazendo o dever de casa, ela cresceu acima do IPCA. Então, os estados que a receita foi menor do que o IPCA ou ficou no IPCA, eles não tiveram esse problema do teto. No slide que tu consegues botar ali, no slide do teto dos gastos, por exemplo, se nas outras áreas, na relação do teto dos gastos, nós tivemos uma economia, tirando essas áreas, de 156 milhões. Mas, por causa da vinculação constitucional, por que eu estou pedindo ajuda? Porque nós temos que mudar esse entendimento no governo federal, senão essa situação da dívida ela piora. Porque esse teto dos gastos foi assinado por refinanciamento da dívida em 2016, certo? Que recomeçamos a pagar. Mas nós teríamos que desembolsar em 12 meses mais 1 bilhão e 200 milhões de reais, que pioraria. Então, nós precisamos, sim, da ajuda do Fórum Parlamentar Catarinense e dos senhores deputados com esse entrosamento para a gente mudar o entendimento que receitas vinculadas, elas não ao IPCA, a outro tipo de receita, tem que estar fora da conta. Teto dos gastos. Bom, com relação aos fundos... Bom, deputado, os fundos eu ajudei a criar em 1995, quando eu era secretário adjunto da Fazenda. Os fundos, naquela época, eram só para investimentos naquelas áreas. Com o tempo, eles hoje pagam até salário. Agora, sair abrupto, não dá, deputado. Nós temos que construir uma saída gradativa. Porque hoje os fundos de segurança pública, os fundos de todas as áreas, eles pagam folha. Eles foram... Teoricamente, não precisaria ter o fundo para pagar folha, né? Então, isso é um dever de casa que nós vamos levar alguns anos para resolver. Agora, todo o recurso dos fundos está sendo usado para pagar folha, além da manutenção, né? Antes de Vossa Excelência responder sobre o prefixo, nós, o ano passado, quando da tramitação da LDO aqui nesta casa, nós tocamos profundamente na questão dos benefícios fiscais, né, deputado Zé Milton? E o debate veio à tona e está aí hoje com todo um cronograma. Nós já queríamos, o ano passado, tocar na LDO na questão dos fundos. Até levei o conhecimento de Vossa Excelência a respeito disso. E Vossa Excelência até nos solicitou que não tocássemos isso na LDO. Mas esse debate da volta de capacidade de investimento dos fundos não vai ser possível tirar do debate da LDO deste ano de 2019. Mas vamos fazer uma graduação, porque, por exemplo,
Toda a taxa de segurança pública vai para os fundos de segurança pública. Ele é usado para investimento, para manutenção e para folha. E o Tesouro ainda faz o complemento com fonte 100. Porque tirar tudo e colocar na fonte 100, nós não temos capacidade. Vamos fazer uma escadinha. Mas nós estamos no início do mês de abril, até o dia 15 a Secretaria tem que mandar para esta casa LDO, Sim. Né, para tramitar, mas já quero alertar de que os senhores deputados da comissão vão tratar da questão dos fundos. Tá, com relação ao Prefis. O Tesouro tem a receber de contribuintes com dívidas em torno de 17 bilhões de reais. Mais de 80% são dívidas de empresas falidas, dívidas podres, mas estão lá contabilizadas e tal. Nós temos mais 4 bilhões de reais no Tribunal Administrativo Tributário, são de conflitos tributários. Por quê? Porque a nossa legislação ela é muito complexa. Então, por isso que o nosso projeto na Secretaria da Fazenda é simplificar a legislação, padronizar para que o contribuinte possa cumprir com as suas obrigações e o Estado consiga fiscalizar sem conflito. Então, basicamente, o que tem lá no Tribunal Administrativo Tributário é conflito. Alguns nós vamos ganhar, alguns nós vamos perder. Então, o Prefis, no ano passado, teoricamente, ano eleitoral, nós não poderíamos fazer. Então, nós pedimos para o Confas uma autorização para fazer o Prefis, o Confas deu. Fizemos a medida provisória no dia 1º de novembro de 2018, depois do período eleitoral, e nós arrecadamos 70 milhões. Muitas empresas não recolheram porque era medida provisória. Então, elas não se sentem seguras em recolher um tributo com um desconto por medida provisória. Aí nós pedimos para a Assembleia para fazer a extensão do prazo para 28 de junho agora. E no Confas de Salvador, de 14 de dezembro, eu solicitei ao Confas a autorização para fazer o Prefis, para fazer a extensão de prazo. O Confas de 14 de dezembro, em Salvador, ele foi muito confuso. O Estado do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, pediu vista de todos os processos e nós não conseguimos aprovar. De todo modo, a lei foi sancionada e nós conseguimos aprovar o Prefis agora no Confas de 20 dias atrás. Já foi publicado no Diário Oficial da União e agora nós pretendemos botá-lo no ar. Tem um conflito na Secretaria da Fazenda que diz o seguinte: primeiro faz o convênio, depois a lei. E nós fizemos a lei e o convênio depois. Então, assim, nós estamos construindo um parecer jurídico para ver se nós conseguimos colocar o Prefis ainda essa semana no ar. Então, a nossa ideia é que todos os grandes contribuintes que façam análise de risco em relação ao contencioso, nós achamos que uma boa parcela desses contribuintes vão aderir ao Prefis, porque o desconto é de 90% da multa e do juro. Então, as dívidas muito mais antigas, como o juro tem mais juros, então tem uma vantagem financeira. Então, deputado, a previsão é chute, então eu não vou chutar aqui. Mas arrecadamos 70 milhões no dia 30 de novembro. A nossa necessidade de caixa é muito alta, então nós vamos falar com todos os grandes contribuintes, com todas as empresas, para fazer análise de risco, para ver se elas aderem ao Prefis. Senhores deputados, não havendo mais nada para discutir, dou por encerrada essa primeira etapa, dispensando o secretário Paulo Eli e suas assessoras, e, ao mesmo tempo, em nome desta comissão, agradecer pela apresentação. Muito obrigado. Posso falar um pouquinho? Pode. Senhores da comissão, na realidade, eu gostaria, com a minha equipe aqui, nós estamos à disposição para discutir cada um desses temas aqui. Porque cada um desses temas é um dia de discussão. Então, assim, são questões muito técnicas e de muito entendimento, porque como é que nós vamos conseguir explicar para a sociedade que aumentou a receita e nós não temos dinheiro? Então, porque nós temos contratos a cumprir. Então, cada um desses itens nós gostaríamos de ser convocados aqui para discutir com os senhores. Secretário, eventualmente algum dos deputados pode ter alguma dúvida. Será que teria como deixar um canal na Secretaria aberto para que nós pudéssemos, de forma desburocrática, tirar alguma dúvida pontual sobre, por exemplo, algum dos slides? Há como fazer isso? Sim, sim. Que bom! Sobre a parte da despesa, né? Assim, a gente tem uma divisão de trabalho, digamos assim, né? O secretário Paulo Eli está discutindo com os senhores muito incisivamente, até por causa do prazo, a questão dos incentivos fiscais e dúvidas quanto à despesa e a questão de caixa pode ser diretamente comigo. Eu vou deixar o cartão com os senhores na sequência, ok?
Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor secretário, a secretária adjunta e a diretora de contabilidade da secretaria. Fica suspensa a reunião por 1 minuto para que vocês possam se afastar. Senhores deputados, está reaberta a reunião. Vamos para a segunda etapa, que é a parte deliberativa. Nós temos alguns projetos pautados, em razão do adiantado da hora. Quero aqui fazer uma sugestão, e se Vossas Excelências concordar, vamos reduzir a pauta para a deliberação de 2 únicos projetos. Um em que a relatora, a deputada Luciane Carminati, e outro, o voto vista do eminente deputado Bruno Souza. Havendo concordância dos senhores deputados, passo de pronto a palavra à deputada Luciane Carminati para que sucintamente possa fazer o seu relatório e voto do PLC 009.5/2019. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Presidente, serei breve, mas quero apenas anunciar aqui a presença de algumas lideranças que estão acompanhando a votação dessa matéria. O Ivo Castanheira, que coordenador sindical do DIEESE, a Eva Fernandes, secretária executiva da FESESC, a Roberta Urbano, do Sindicato dos Empregados do Comércio de Florianópolis, também a Sandra Raquel Souza, Maria Luísa de Souza, Lael Martins Nobre, Dirceu Antônio da Silva, Adriano Jeremias Pereira, todos do Sindicato dos Empregados do Comércio de Florianópolis. E temos a presença também do nosso prefeito, Daniel Cote, de Saudades. Seja bem-vindo aqui também nesta comissão. Bem, eu vou abreviar bastante o meu relatório em função do adiantado da hora e do pedido aqui do nosso presidente, tendo em vista que esta matéria já é bastante conhecida, né, aqui do Parlamento e também da sociedade catarinense. Então, apenas farei a leitura aqui de 2 parágrafos para justificar o meu voto, o meu parecer como relatora nesta comissão, pela aprovação do PLC 009/5 de 2019. A primeira faixa de remuneração do salário mínimo regional passa de 1.110 para 1.158, beneficiando trabalhadores da agricultura, pesca e construção civil. A segunda, de 1.152 para 1.201. A terceira faixa, de 1.214 para 1.267, e a quarta, de 1.271 para 1.325, conforme lei já aprovada, que define as categorias de cada faixa salarial. Logo, o reajuste do mínimo não beneficia apenas pessoas que o recebem mensalmente como salário pago ao trabalho exercido. Seus efeitos se estendem à parcela muito mais ampla da população, que, sem dúvida alguma, encontra-se entre as mais necessitadas desse país. Com o valor do mínimo regional estabelecido em R$ 1.325, maior faixa, e a cesta básica de novembro, estimada em R$ 437,50 em Florianópolis, o salário mínimo terá, então, um poder de compra equivalente a 3 cestas básicas calculadas pelo DIEESE, equivalente a 3 cestas básicas. É necessário ressaltar que, desde o início da vigência do salário mínimo regional, esteve associado à expressão do direito a uma renda mínima que permitiria satisfazer as necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Fica postado aqui nos autos do processo a minha manifestação na íntegra, né? Muito mais robusta do que a breve leitura, mas quero dizer que é um avanço o salário mínimo, tendo em vista que ele pressupõe, né, um acordo entre o setor patronal e de trabalhadores através das suas centrais sindicais e também das suas federações. Portanto, meu voto é pela aprovação, por entender que ele é extremamente positivo e representa o anseio das duas classes em questão. Obrigado, presidente. É pela aprovação para ser voto, deputada Luciane Carminati, ao PLC 009.5/2019, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra aprovado. Vamos à discussão do PL 0122.0/2018,
em que há um voto do deputado Milton Alves, pedido de vice-deputado Bruno Souza, e Sua Excelência deseja fazer o relatório do voto vista. Com a palavra, deputado Bruno. Perfeito. Presidente, o presente projeto ele trata da divulgação de informações atribuídas aos responsáveis pela realização de eventos presenciais ou à distância. Esse projeto, que pese a excelente boa intenção dele, despertou grande preocupação no setor, no trade turístico de Santa Catarina, tanto que existem manifestações aqui anexas do Convention Bureau Estadual e junto com mais 20 tantas entidades que também se manifestaram a preocupação, porque o projeto pretende que se apresentem todos os patrocinadores, todos os envolvidos com a realização de um evento. O problema é que existem alguns óbices que valeria apontar. O primeiro é o relativo à competência dessa comissão, que é muito claro que se nós atribuímos a fiscalização, uma lei que deverá ser fiscalizada, nós estamos atribuindo uma competência, e se atribuímos uma competência, estamos também atribuindo de forma obrigatória uma despesa também. Então, essa comissão não poderia aprovar por esse aspecto, justamente pelo aumento da despesa. Também existe uma questão muito delicada, que é o sigilo contratual das realizações dos eventos. Os eventos, eles têm aqueles que estão envolvidos não têm um contrato de sigilo, muitas vezes, e isso faria com que muitos eventos deixassem de vir para o nosso estado, que atualmente não é uma realidade que o estado possa aceitar. E também, por último, existe uma questão de ordem prática, porque esse projeto ele exige que todos os envolvidos sejam divulgados. Entretanto, muitos apoiadores ou parceiros e patrocinadores surgem 1 dia, 2 dias antes de uma exposição, por exemplo, uma feira ou algum evento que se realize. Então, isso seria impossibilitar essa divulgação daqueles que entram muito em cima da hora, por exemplo. E o projeto também ele não contempla algumas figuras não caracterizadas, porque, por exemplo, um expositor em uma feira é ou não é um apoiador, um realizador, um patrocinador? O projeto não contempla. Então eu pedi meu voto foi pela inadmissibilidade do projeto por esses óbices, da mesma forma que a deputada Carminati frisou. O meu parecer também é muito mais robusto e justifica tudo, mas tentei ser o mais breve possível. Voto de Vossa Excelência pela rejeição da matéria. Rejeição. Presidente. Pela rejeição da matéria. Presidente. Já concedo a palavra à Vossa Excelência. Senhor deputado, o relator da matéria, no âmbito interno desta comissão, o eminente deputado Milton Alves. Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação do PL. No entanto, há um voto do vice-deputado Bruno Souza, que é pela rejeição da matéria. Passo a palavra primeiro para o relator deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, nós, por acordo feito com o deputado Bruno e depois de analisarmos todos os óbices já bem explicados, nós declinamos o nosso relatório e apoiamos o relatório do deputado Bruno. O deputado Milton Alves declina do relatório e voto emitido em favor do projeto 0122.0/2018, razão pela qual passa a ser desconsiderado, ou seja, não tem mais discussão sobre ele, somente a discussão do voto vista do deputado Bruno Souza. Com a palavra, deputado Luciane. Presidente, eu hoje de manhã, olhando a matéria, eu até coloquei um ponto de interrogação. Eu fiquei com muitas dúvidas em relação a esse projeto. De fato, ele apresenta questões muito vagas. Mas eu solicito vista em gabinete porque eu quero analisar melhor o seu parecer, confrontar com o projeto e quero ouvir as razões do deputado que foi o autor, porque me parece que tem muitas questões aqui que não são compreensíveis. Então, eu peço vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado Luciano Carminati. Senhor deputado, não havendo mais nada deliberado, por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para a semana que vem. Muito obrigado e um bom dia.